Eu sou Nair Demétrio Juncker, tenho 60 anos, vim para Vila Rica em 1980, costumo dizer que eu não vim, meus pais que me trouxeram, né, porque eu vim com eles. Nós saímos lá de Toledo, no Paraná, de ônibus, parte da família veio de ônibus, a outra parte veio no caminhão da mudança, até Paraíso do Tocantins. De Paraíso do Tocantins para cá, a gente saiu em cima do caminhão da mudança, eu mais 4 dos meus irmãos, que viemos para cá juntos. Minha mãe e meu pai na cabine do caminhão, com o motorista, e nós em cima da mudança. Levamos o dia inteiro e chegamos aqui 3 horas da manhã, do outro dia. Então foi quase um dia e uma noite de viagem em cima do caminhão, na estrada de terra, para chegar aqui. A primeira vez que a gente atravessou o rio Araguaia, né, na balsa, com o caminhão da mudança. Viemos fazendo comida pela estrada, né, na cozinha do caminhão, fizemos almoço, fizemos janta. Chegamos aqui no outro dia. Alguns dos meus irmãos já moravam aqui. O Mário, Demétrio, Verônica já estava aqui, Tereza, Ademir. Nós éramos uma família grande, né, de 11 irmãos, mas meu pai e minha mãe. Só ficou 2 no Paraná, os outros vieram todos para cá. A não ser o Mário, todos solteiros ainda. Nessa época eu tinha 20 anos, cheguei em agosto aqui na Vila Rica. Meus pais tinham uma casa perto de onde é o centro a Secretaria de Saúde hoje, em frente à Secretaria de Saúde. A gente chegou, a casa não tinha nem piso e nem janela, nem porta, então a gente chegou e colocou a mudança lá dentro e foi terminar de fazer a casa. E assim foi a minha chegada aqui em Vila Rica. Tudo diferente, né? Para começar, a gente foi morar numa casa onde passava, nem era uma rua, era uma estradinha no meio do capim, não tinha nenhuma casa perto. Aqui as casas eram tudo aqui na Rua dos Pioneiros, né? As casas que existiam. Outra coisa era a comida, o que comer também, porque aqui era diferente, né? Do que a gente era acostumado lá, umas coisas que aqui, chegando aqui, não tinha. Por exemplo, farinha de trigo para fazer pão para essa turma toda, chegou logo o tempo que não tinha. Na época só tinha a Cobal, que vendia algumas coisas, mas não tinha tudo que a gente era acostumado lá, né? E outras, aqui era só fazenda, né? Não tinha, onde eu morava no Paraná, eu morava a 7 quilômetros da cidade, a gente pegava um ônibus e ia pelo asfalto para a cidade, e chegou aqui a gente não tinha isso, né? Era aqui, pronto, era assim, a gente só via aquelas pessoas que moravam já aqui, que eram poucas na época, né? Em 80 era bem pouco. E outra coisa que eu achava muito estranho é que a gente ia no açougue comprar uma carne e não tinha sacolinha, né? Aí levava a carne pendurada num cordãozinho, no barbante. Então, era bem diferente. O meu nome é Valdemir Bretanha Juncker. Hoje sou conhecido muito só com Juncker. Nasci em Paranacite, que fica no norte do Paraná. E fiquei no Paraná até os 21 anos. E vim para o Mato Grosso. Completei 22 anos aqui em Vila Rica, quando meus pais vieram comprar terra para cá. Então eu e meu irmão mais velho veio na frente. Nós viemos em 1979, eu e meu irmão mais velho, Valdival Bretanha Juncker, nós chegamos aqui no mês de julho e eu fiz 22 anos aqui. Aquele tempo era tão difícil as coisas, porque nós chegamos numa época que estava começando a chover, as estradas eram muito ruins, que a colonizadora tinha feito as estradas novas, dava muito atoleiro, e eu fiquei esse tempo todo, eu e meu irmão, lá na roça, lá no Projeto Santana, a 30 quilômetros daqui, porque nós passamos aqui e fomos direto para a roça, nós viemos direto para a roça. Eu não tinha saído de casa na minha vida inteira, nunca tinha sabido o que é sair de casa, e eu e meu irmão viemos direto para o Mato Grosso aqui, gastamos 5 dias para chegar aqui em Vila Rica do Paraná, aqui com a picape seminova, com mais de quase 1000 quilos de produto, de semente de produto, semente de planta, muito tipo de coisa que nós fizemos para plantar aqui. Então eu vivi lá na roça até 85,
lá na fazenda lá. E depois que em 85 que eu mudei aqui para Vila Rica mesmo, né? Até esse tempo eu fiquei direto na roça. O que eu lembro lá naquele tempo, nós estávamos com uma picape seminova e ficamos 3 meses com essa picape do outro lado do rio, lá de Santana, sem poder ir Vila Rica. Nós vimos de Vila Rica de a pé, porque as pontes tinham rodado tudo. Aquele ano choveu muito. Então foi uma época muito difícil, ficou marcante na minha vida, porque eu não era acostumado, eu e meu irmão, sair de casa, e nós saímos para um lugar tão distante já, e para vir para Vila Rica aqui, e numa situação tão difícil. Aquele tempo Vila Rica aqui, nessa cidade aqui, não tinha nada aqui, tinha umas casas, poucas casas aqui. O primeiro armazém aqui era a Cobal, que vendia produto, mas faltava produto demais, porque é muito distante para vir para cá, né? Distância muito longa. Essa BR-158, ela não passava aqui no Pará, até no Praia Santana ali, de para frente era um picadão, não tinha trânsito ainda em 1979, o trânsito começou em 81 para frente. Então eu achei interessante foi isso, porque foi uma época muito difícil, complicada aquele tempo. Quem chegou em 79 aqui pegou aquele tempo, a época mais difícil aqui de Vila Rica. Mas só que a gente sobreviveu. Tem as histórias para contar hoje. Hoje, graças a Deus, Vila Rica está totalmente diferente. Quem chegou em Vila Rica não lembra daquele tempo. Jamais alguém lembra que passou um tempo tão difícil aqui lá. Só quem viveu ele mesmo, para a gente saber que era um tempo difícil. Agora hoje não, hoje a gente está situado num lugar muito bom. A gente vê a cidade em movimento, pessoas, muita gente. Aquele tempo aqui estava começando. Só tinha as fazendas que tinha aberto algum pouco, as fazendas maiores aqui, de Roda de Vila Rica, que tinha aberto algum pouquinho, mas era mata. A gente que vinha de Barra do Garça para cá, Porto Alegre para cá era quase tudo mato, ponta a ponta, você andava com a BR-158, bato. Se você estragasse um carro ali, você ficava 2, 3 dias esperando socorro. Aquela época era assim, era muito difícil. Hoje eu tenho lembrança daquele tempo, mas eu até gosto de lembrar, porque saber que a gente passou com a dificuldade e hoje venceu. Olha, eu mesmo, particularmente, eu acho que eu vim para Vila Rica, aquele tempo eu era jovem, eu vim mais por despeito. O que é despeito? Por quê? Aquele tempo eu era menino novo, eu jogava futebol e eu estava na região minha, estava incentivando para me entrar, ir fazer um teste em time profissional, né? E foi quando eu estroquei esse joelho em 78, 78 eu estroquei esse joelho, aí eu perdi a ilusão da minha vida em entrar num time de futebol, né? Aí meu pai estava com interesse de sair do Paraná, porque naquele tempo estava dando muita seca lá na região ali que eu morava, no oeste do Paraná, de Cascavel, Nova Aurora, Tupanci, aquele lugar ali, estava dando muita seca e meu pai estava querendo já comprar terra para o Mato Grosso. O meu pai foi ver terra na Rondônia, foi ver no norte do Mato Grosso, aqui em muitos lugares. Então eu incentivei meu pai, falou, bora vou comprar essa terra para lá, por causa que eu não aguento ficar aqui no Marana não. Eu, sem jogar bola, meu negócio mesmo acabou, meu sonho acabou, eu vou pro mato. Aí foi quando meu pai comprou essa terra aqui, eu veio para cá trabalhar. E, portanto, eu trabalhei 5 anos lá na roça ainda, até vir para Vila Rica. Mas eu nunca tive talento para a roça, hoje eu desenvolvo um trabalho totalmente diferente de roça. Naquela época praticamente só era futebol mesmo, de diversão, porque não tinha nada, nem televisão não tinha aqui, ninguém tinha, pessoal que trouxeram a televisão aqui, mas não sintonizava. Então ali o campo de futebol de Vila Rica naquele tempo era ali ao lado da BR, onde é o posto do Jânio, ali naquele trecho ali era o campo de futebol, e onde nós tinha os esportes era ali. Eu acho interessante porque eu falei que no início que eu vim para o Mato Grosso, porque eu tinha machucado o joelho lá no Paraná, troncado, não tinha condição mais de jogar no profissional, porque era a intenção minha, mas aqui eu sarei, fiquei muito tempo aí sem jogar bola, ficou bom, mais ou menos. Mas para ver que eu não jogava ruim, porque o Paulo Duarte fundou um time aqui nacional, e eu morava lá no Santana esse tempo, no Praia Santana, trabalhando na roça, eles iam buscar eu lá no Praia Santana, a 30 km daqui, para jogar no Nacional. Quer dizer que eu já tinha problema de joelho. Eu jogava meio tempo, machucado, mais disso, às vezes um tempo. É difícil eu jogar um jogo inteiro. E eles, todo domingo, eu buscava lá no Santana para jogar bola. Aí esse campo aqui, ali que fica hoje, que é o posto do Jânio, é um lugar de atração de Vila Rica. Ali dava ali 200, 300 pessoas em roda daquele lugar ali assistindo futebol. E tinha muito... as pessoas não tinham muito o que fazer e o que mais tinha era pessoas lá para assistir o futebol nosso. Eu acho interessante porque muitas pessoas daquele tempo hoje que jogavam bola já não estão no nosso meio, né? Alguns amigos já faleceram, igual tinha
o Nicéia, que é muito conhecido na região aqui, já faleceu, o pai dele também faleceu. O Geraldino também, que é o irmão dele hoje, ele não está em Vila Rica mais. Muitas pessoas já mudaram, mas eu tenho essa foto que eu vou apresentar do futebol do time nacional, onde foi um dos primeiros times aqui, depois do time de Vila Rica. O primeiro time foi o time do Vila Rica, que era Fluminense, mas depois o Paulo Duarte foi o segundo time. Mas aí veio outros times mais, chegou mais as pessoal do Sul, formaram o time aqui, teve campeonato. Já começou a ter campeonato aqui em Vila Rica, quando nós participamos bem. Naquele tempo eu participava, o Edmilson, pintor também, era um dos pessoas que jogava futebol, que jogava muito bem. Naquele tempo também, que a gente sempre jogava time contra ele aí. E eu jogava no time do Nacional e ele jogava no time da terceira entrada ali, que eu esqueci, não me recordo o nome. Mas são aquele tempo muito, muito importante para nós. O futebol, aquele tempo, era uma das maiores importâncias para Vila Rica. Era o lugar de atração de Vila Rica, naquele tempo era o futebol, só, não tinha outra atração. Eu sempre joguei meio de campo, meio de campo ali com a 5, a camisa 10, camisa 8, é a média minha que eu sempre fui meio de campo. A paixão pelo futebol continua? Demais, continua, eu gosto muito de futebol. Qual que é o time do coração? Olha, eu não tenho um time do coração por causa que cada estado eu tenho um time que eu torço para ele, né? Então eu sempre tenho um time na final, porque eu não sou assim aquela pessoa que defende um time só, porque eu acho assim que cria muita rivalidade, fica muito pessoal, uma coisa muito pessoal, né? Intriga. Então cada estado eu tenho um time que eu torço ele. Igual São Paulo, eu torço para o São Paulo, lá no Rio Grande do Sul é o Grêmio, no Rio de Janeiro o Flamengo, em Goiás é o Goiás. E agora nós temos o Cuiabá. Cuiabá, só que o Cuiabá eu sou luverdense. Então sempre eu tenho um time assim, que eu torço para ele. Lá em Minas é o Cruzeiro, mas eu não sou fanático não. Eu acho que a gente tem que pensar também que todos são iguais, né? Nessa parte aí. Há um melhor, dias, outro melhor outros dias, mas sempre é isso aí. Em 1995, eu comecei a trabalhar com ação social na Igreja Metodista, quando a pastora Irma chegou para cá. No ano que teve uma Semana para Jesus, aqui um projeto missionário, onde ajudava as pessoas, tinha consulta médica, que naquela época que era bem precário. E aí nós montamos o Clube de Mães, né, onde a gente orientava as gestantes na época. Talvez quando ouvirem essa entrevista, muita gente vai se lembrar disso, né, que a gente dava curso para as gestantes, ajudava elas a fazer um enxoval. Nós tínhamos uma parceria com a prefeitura e com a Absevir na época. A doutora Ângela e o doutor Juarez davam palestra e ensinavam as gestantes. E a gente tinha o Clube de Mães, que ainda existe ali ao lado o prédio existe, né? Ao lado do Centro dos Idosos. E funcionou bastante tempo. E eu trabalhei bastante nessa época lá, né? Depois, mais para frente, que eu não me lembro o ano, a gente começou a trabalhar com a Associação de Apoio ao Deficiente, né, também no mesmo prédio ali, no mesmo local, e eu sempre ajudei nesse sentido aí. Então, até hoje eu gosto de trabalhar com ação social, assim, com assistência, né, às pessoas que necessitam. E isso me realiza muito, né? Além do meu trabalho que eu tenho na minha loja, eu sempre trabalho nessa área aí, assim, junto à igreja, né? E sem falar que a família do meu marido, que veio para cá, já era metodista e a gente fundou a Igreja Metodista aqui. Eu falo a gente porque quando a Igreja Metodista foi fundada aqui em Vila Rica, eu já era casada e já fazia parte, né, da Igreja Metodista. Então a família Junker, né, no caso, que fundou a Igreja Metodista em Vila Rica. Eu, desde criança, ouvia meu pai falar que ele tinha um sonho de vir para a Amazônia. E a gente morava, né, num lugar assim, já bem evoluído e tudo, e ele queria vir para a Amazônia. Até que ele foi em vários lugares para comprar terra. E quando ele veio aqui em Vila Rica, ele chegou muito feliz lá, falando que aqui era uma terra boa. Aí ele falava que aqui, quando chovia, nem sujava os pés, porque era uma terra de areia, então não tinha aquele barro preguento, e ele gostou muito de Vila Rica. E
era o sonho dele. Então ele trouxe a família para cá, né? Nós viemos uma família de bastante irmãos. Só que ele viveu aqui só 8 anos, mas ele gostava muito daqui. E ele faleceu de infarto em 1988. E a minha mãe faleceu 4 anos depois, 4 anos e meio depois. Era o seu Avelino Gregório Demétrio e Dona Santília Demétrio, que muita gente conheceu, né? Então eles deixaram um legado também aqui na cidade. Até tem uma rua com o nome do meu pai, né? Eu tenho muito orgulho por isso. Eu agradeço o Edgar, que na época era vereador, e fez um projeto, né, que foi da primeira rua com o nome de pioneiro aqui na Vila Rica. Então foi votado na Câmara, eu lembro que a gente até participou da sessão, e foi determinado que teria a rua Avelino Gregório Demétrio. O meu pai era muito ignorante e eu, quando era jovem lá no Paraná, eu fiz 2 cursos por correspondência escondido dele. E eu não sabia que Deus estava me preparando para vir executar isso aqui em Vila Rica. Eu cheguei em Vila Rica, eu tinha um curso de relojoeiro, já trabalhava, e curso de pintura também, de letrista, né? E aqui eu fui desenvolver os 2, relojoeiro e pintura. Só que depois eu achei melhor ficar só na pintura. Até foi com a época que eu fiquei mais conhecido aqui, o meu nome, mas o pessoal conhecia por Valdemir Pintor, né? Valdemir Pintor. Aí depois que eu passei, montei a serigrafia naquela época, que eu escrevi o nome Junker Pintura, aí de Junker Pintura os pessoal começou a conhecer só por Junker, é o caso hoje, então, mas a minha vida foi essa. Hoje eu desenvolvo na área da loja que eu tenho, que eu trabalho em Enair, eu trabalho hoje com sublimação de produto. É algo que é o meu talento, que eu gosto dessa área. Evoluiu, o senhor simplesmente evoluiu, né? Sim. Antes era no pincel, no lápis, agora não, agora já é. Porque quando eu comecei a trabalhar aqui em Vila Rica, na pintura, não existia computador, não existia impressão, não existia nada dessa área de comunicação visual, igual tem hoje, né? Aquele tempo uma paisagem, um retrato, tudo era pintado no pincel mesmo. Portanto, foi uma época muito boa aqui em Vila Rica, eu ganhei muito dinheiro em Vila Rica naquele tempo, porque é uma profissão muito boa naquele tempo. Hoje não, hoje já tem essa comunicação visual que já faz lona, adesivo, já tirou essa condição do pintor, né? Então eu passei para a sublimação.